tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos à aula da semana. E o material, vocês já separaram? Que bom! Já encontraram um local tranquilo, sem distrações? Outra dica que eu quero dar para vocês é: vão logo ao banheiro, bebam água antes da aula começar. Assim evita distrações no momento da aula. Agora que vocês já estão preparados para a nossa aula, vamos iniciar copiando a nossa agenda. Como mostra a nossa agenda, hoje o nosso conteúdo é o gênero textual cordel, o nosso último gênero que vamos trabalhar este ano. Mas antes de falar do cordel, vamos fazer a correção das páginas 244 a 250, que foi a atividade que realizamos em casa na semana passada. Vocês já fizeram a leitura? E vamos começar pela página 249, que é onde inicia-se o por dentro do texto. A primeira questão, ela diz: qual é o assunto tratado no texto que você leu? Então, esse texto, ele fala sobre o consumo consciente. Segunda questão: assinale as alternativas a seguir que correspondem ao objetivo do texto. Então, qual foi o objetivo do autor com esse texto que a gente leu? Incentivar o consumo consciente e alertar contra o desperdício. Terceira questão. O texto dá algumas dicas de como consumir de modo consciente. Para cada caso mencionado abaixo, escreva a dica correspondente. Item A. Antes de comprar, o que podemos fazer para termos um consumo consciente? O texto diz que é planejar com antecedência, comprar apenas o necessário, não estocar grandes volumes. B. Consumo de embalagens. Dar preferência às embalagens renováveis para evitar o consumo de embalagens descartáveis e gerar, assim, menos lixo. E C, para economizar água. Fechar a torneira enquanto estiver ensaboando a louça. Utilizar uma bacia cheia de água para ensaboar a louça. Página 250, a questão 4. Releia este trecho. Exerça sua cidadania e cobre providências dos governantes. O que essa frase quer dizer? Explique com suas palavras. Essa é uma pergunta pessoal, é uma resposta pessoal. E eu até gostaria de saber a opinião de vocês e a gente pode conversar sobre ela no nosso Tira Dúvida. Mas uma das sugestões de resposta é que devemos fiscalizar as autoridades públicas no que se refere à qualidade do serviço, como coleta de lixo, o investimento em transporte coletivo e também na construção de ciclovias, a implementação de políticas mais eficientes para descarte de resíduos sólidos, entre outras coisas, né? Aqui são apenas algumas sugestões que eu trouxe, mas gostaria de saber a de vocês no nosso plantão Tira Dúvidas. Quinta questão. Por que o texto aconselha que se evite guardar na geladeira líquidos e alimentos ainda quentes? Porque isso sobrecarrega o motor da geladeira, aumentando o gasto de energia. A sexta questão também é uma resposta pessoal e nós podemos conversar sobre ela no nosso Tira Dúvida.
E a sétima, consumo consciente, é um texto informativo. Escreva V, verdadeiro, ou F, falso, para as afirmações a seguir. O texto informativo apresenta ao leitor informações verdadeiras sobre um tema ou um acontecimento? Verdadeiro. O texto informativo narra uma história fictícia? Falso. O texto informativo deve divertir o leitor e estimular sua imaginação? Falso. O texto informativo pode ser veiculado em jornais, revistas, livros e sites? Verdadeiro. Agora, vocês vão realizar a atividade de classe que está nas páginas 276 a 279. É um outro texto que também fala sobre o consumo consciente. Vocês vão fazer a leitura do texto e depois responder as atividades. Para isso, vocês podem pausar o vídeo, façam a leitura, respondam as questões e depois voltem para a gente corrigir. Podem pausar o vídeo. Agora que vocês já finalizaram, vamos à correção? A correção do por dentro do texto, aqui na página 278. A primeira questão, ela diz assim: marque com um X a resposta correta. O assunto do texto é a economia de energia elétrica. Segunda questão. Segundo o texto, consumir menos energia é questão de hábito. Explique de que forma isso pode ser feito. É possível consumir menos energias com atitudes como tirar os aparelhos da tomada, apagar as lâmpadas durante o dia, usar aquecimento solar, etc. Talvez você tenha colocado outras opções. E, se isso acontecer, traga para o Tira Dúvida para a gente conversar um pouquinho. Terceira questão. Economizar energia faz toda a diferença. É um texto informativo. Escreva 3 características de um texto informativo. Então, é uma resposta pessoal, mas quais são as características? O texto é redigido em linguagem objetiva, apresenta informações verídicas e pode ser veiculado em revistas ou jornais. Quarta questão. Qual é a finalidade desse texto informativo? No caso do texto economizar energia faz toda a diferença, a finalidade é informar o leitor que poupar energia elétrica tem impacto ambiental positivo e também dar dicas de como fazer isso. Página 279, quinta questão. Circule nas páginas onde o texto está o local onde foi publicado. Então, lá no texto, no final do texto, mostra o site onde ele foi publicado. Então, vocês podem circular lá o link do site. Sexta questão. Você vai comparar 2 textos lidos nesta unidade que tratam do mesmo tema. Para isso, releia com bastante atenção os textos Consumo Consciente e Economizar Energia Faz a Diferença, que foram os 2 textos das atividades que a gente corrigiu hoje, né? O pontinho diz: agora complete adequadamente as frases a seguir usando uma das palavras ou expressões abaixo. A. O texto Economizar Energia Faz Toda a Diferença dá dicas sobre como economizar energia elétrica. B. O texto Consumo Consciente dá dicas de ações para o consumo consciente. C. Os 2 textos apresentam informações de como as pessoas podem adotar atitudes do dia a dia, as quais ajudam a preservar o meio ambiente. E D. Os 2 textos dão dicas para deixar o carro em casa
um dia da semana para reduzir a emissão de dióxido de carbono. Aqui as próximas, esse pontinho e a 7ª questão, como eu já falei para vocês, quando é assim questões pessoais, a gente pode conversar no nosso Tira Dúvida. Aqui é para vocês fazerem no caderno um modelo, né, que vocês podem seguir. Assim, a gente finaliza a correção da atividade agora de classe e já podemos entrar no nosso conteúdo cordel. Vamos começar a falar sobre a literatura de cordel, o nosso último gênero a ser estudado este ano. Cordel. E o que é um cordel e como fazer um cordel? O cordel, a literatura de cordel, é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Então, a literatura de cordel é um tipo de expressão de arte mesmo, onde principalmente as pessoas do interior do Nordeste do Brasil utilizam desses textos que mais soam como músicas, né, são mais parecidos com canções, para expressar a sua forma de ser, os seus problemas, os seus desafios, as riquezas da sua região. Então, sempre o cordel ele vai trazer essa visão nordestina daquele assunto, talvez palavras que a gente só conhece aqui no nosso Nordeste. E o cordel ele recebe este nome porque desde quando começou a ser escrito, né? Porque antigamente o cordel era um tipo de texto que era apresentado apenas de forma oral, ou seja, as pessoas elas passavam de umas para as outras apenas por palavras, apenas falando. E quando ficou acessível a impressão e o cordel ele pôde ser impresso e vendido e distribuído, ele foi apresentado, esses textos, né, que mais pareciam músicas, eles foram apresentados assim como mostram a figura, como mostram as fotografias. Foram apresentados pendurados em cordões, daí o nome cordel. Esses livretos que apresentam gravuras e texto, esse texto que tem esse ritmo que mais parece uma música, e esses livretos pendurados em cordões eram apresentados para venda e por isso levou esse nome cordel. Observem que a capa, principalmente desses cordéis, sempre apresenta uma ilustração. Essa ilustração, ela foi retirada, ela é feita de uma técnica chamada xilogravura. Xilogravura é uma técnica de impressão onde se é desenhado numa madeira e como que carimbado no papel. E assim eles traziam essas ilustrações principalmente para a capa do cordel. Vamos falar um pouco das características do cordel. O cordel ele é um texto que apresenta temas populares e da cultura popular brasileira. Ele apresenta assuntos comuns ao povo brasileiro, em especial, a gente mencionou, ao povo nordestino. Mas, por ser um tipo de texto que se espalhou por todo o país, inclusive pelo mundo, também vai se falar de outros assuntos que estão presentes em todo o país, como, por exemplo, política, arte, as dificuldades e as belezas que o nosso país apresenta. Também o cordel apresenta uma linguagem popular, essa linguagem oral, informal, uma linguagem regional. Nos exemplos que a gente vai ver a seguir, vocês vão ver o que significa essa linguagem regional. Mas por que o cordel ele apresenta essa linguagem informal, apresenta essa linguagem popular? Como eu mencionei para vocês antes, o cordel ele é um tipo de texto que inicialmente foi apresentado de forma oral. As pessoas falavam umas para as outras aquela canção, aquele texto. Não era escrito. Então, como era algo falado,
a linguagem em geral é informal. E por ser uma linguagem regional e popular, traz essa característica de ser algo da cultura popular, né? No exemplo, a gente vai ver bem direitinho onde é que se encaixa, principalmente essa parte de linguagem regional. E também a presença do humor, o uso do humor dentro desse texto. Outra característica do cordel é que é um gênero literário em versos. Então, não é mais aquele tipo de texto que apresenta parágrafos, não. É tipo um poema, é escrito em versos. E esses versos apresentam rimas. Então, fiquem atentos que o cordel, ele apresenta sim rimas. Apresenta métrica e oralidade. A métrica tem a ver com a posição das rimas dentro do cordel. A gente também vai ver sobre isso aqui no exemplo. Mas o que vocês precisam levar em mente dentro da estrutura do cordel é que ele é um texto que é feito em versos, ou seja, assim como um poema, não é parágrafos, não tem mais aquela introdução, conclusão, desenvolvimento. Não, é como um poema. Ele é escrito em versos. E nesses versos encontramos rimas. Rimas são aquelas palavras que combinam, né? Vamos ver no exemplo, fica mais fácil de a gente entender. Temos aqui o exemplo retirado desse Instagram, um repente por dia. E o exemplo é assim. Para espantar o calor, tomo banho de mangueira. Para mode forrar o bucho, é charque com macaxeira. E para poder descansar, vou para a rede me deitar e curtir uma leseira. Observem aqui algumas palavras que têm uma linguagem popular, uma linguagem regional. O que é uma linguagem regional? É uma linguagem que pertence a uma região do nosso país, principalmente a região Nordeste. Por exemplo, quando ele fala para mode forrar o bucho, isso é algo bem do interior nordestino. E onde se encontram as rimas dentro desse cordel? Nós temos as palavras mangueira, macaxeira e leseira. Essas três palavras, elas rimam entre si. Observem que elas não estão em versos seguidos, né? Verso é cada uma dessas linhas. E elas não estão em versos seguidos. Podemos ver que há um verso intercalado ao outro, né? Para espantar o calor, não rima com nada. Aí temos, tomo banho de mangueira, para mode forrar o bucho, não rima com nada. É charque com macaxeira. Então, as rimas, elas podem ser assim, intercaladas. Um verso rima, o outro não. E nós temos aqui outra rima. Temos aqui, e para poder descansar, vou para a rede me deitar. Aqui as rimas já estão uma abaixo da outra. Vamos ver outro exemplo. Aqui mais um repente, de um repente por dia. Eu explico novamente para aprender direitinho. O botão chama pitoco, porco novo é bacurim. Se sujou, está breado, bem vestido é arrumado, pouca coisa é um tiquinho. Aqui a gente consegue identificar bem o uso de palavras regionais, uma linguagem informal, até para poder encaixar na rima. Você observou? Ele fala para aprender direitinho. O correto seria dizer direitinho, mas dentro do cordel isso não existe, né? Há essa regionalidade, há essa informalidade dentro da fala. E aqui, esse cordel, ele fala exatamente da linguagem regional. É um dicionário, né? Onde ele traz palavras como pitoco, bacurim, briado, arrumado, um tiquim. Então, essas também são palavras que apresentam esse tom de linguagem regional. Aqui do Nordeste, né? Talvez
No Ceará, nem todas sejam comuns, né? Mas é daqui do Nordeste essas linguagens. E onde é que estão as rimas? Nós temos aqui direitim, bacurim e tiquim. Assim como no anterior, que a gente acabou de ver, intercalados. E novamente, breado e aprumado. Agora, o próximo exemplo. Não se compra o amor, nem se troca a alegria. Caráter não tem penhor, bem querer a gente cria. E a vida se aprende, felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Então, novamente, essa linguagem, observem, há um ritmo quando a gente lê, por causa das rimas, por causa da métrica do cordel, né? Mas principalmente concentrem-se nas rimas, tá bom? E aqui nós observamos novamente as rimas. Temos aqui amor, que rima com penhor. Temos alegria, que rima com cria e mercadoria. E ainda temos aprende, que rima com vende. Aqui nós temos mais rimas, né? Temos uma rima de forma diferente. Aqui nenhuma das estrofes não rima com outra. Nenhum dos versos, não rima com outro, né? Então, observem que há diferentes formas de vocês fazerem a rima dentro do cordel. Mas o que vocês precisam lembrar é que quando vocês forem escrever o cordel, não tem a preocupação de parágrafo, não tem a preocupação de ter um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, é um texto apresentado em versos, mas obrigatoriamente precisa rimar. Os versos precisam rimar. E para treinarmos as rimas, a atividade de vocês no caderno de hoje vai treinar as rimas. A gente não vai começar produzindo cordel. Primeiro vamos encontrar palavras que rimam para assim a gente conseguir produzir um cordel. Então a primeira atividade do gênero textual cordel de vocês é essa. Pensem em todas as palavras que já aprendemos esse ano. Substantivos, adjetivos e agora os verbos. Monte de forma livre 15 pares de palavras que rimam entre si. Siga o exemplo. Aí temos aqui os exemplos. Amar rima com cantar. Menina rima com Sabrina. E assim vocês vão fazer 15 pares. Ou seja, vocês vão encontrar 30 palavras que rimam. Precisa as 30 rimar uma com as outras? Não. Uma rimando com a outra. Com essas palavras em mente, no futuro, vai ser mais fácil a gente escrever o nosso próprio cordel, tá? Então, a atividade é essa, encontrar 15 pares de palavras que rimam. Se precisar, pode consultar o dicionário, tá bom? Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Já sabem, qualquer dúvida pode trazer para o Tira Dúvida. Se precisar me enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, estou ali disponível para vocês e respondo assim que der, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!